Hoje eu vou contar um pouco da minha história para vocês, ou seja, de quais foram... O que é que eu fiz, ainda quando não pensava em transformar essa superação pessoal em um projeto, né? Então, assim, eu passei por vários nutricionistas. Alguns eu não consegui expressar o que de fato eu queria, até porque eu não tinha noção do que é que eu queria alcançar, de que meta, de quantos quilos eu gostaria de perder. E antes de tudo, que eu lanço para vocês, por que vocês querem mudar o corpo de vocês? E Ana Paula, como é que eu faço isso? Tá, primeiro você vai tentar um espaço, um momento só seu, seja tomando banho, seja deitado já para dormir, mas enfim. Até que eu pegue um telefone e ligue para um consultório, marque nutricionista, até que eu comece a olhar para qual academia eu vou treinar, enfim, antes de qualquer coisa. Por que você quer emagrecer? Tá? E isso vocês vão pegar, vão colocar no papel todas as vantagens de emagrecer ou de transformar seu corpo. Isso foi uma das coisas que eu fiz e que me fez até ter noção de coisas que eu não sabia que seriam importantes para mim. Como eu já disse anteriormente, um padrão, um comportamento, ele só se mantém quando ele tem ganhos. Ou seja, um exemplo que eu posso dar para vocês. Uma pessoa que eu venho acompanhando, a gente tentando entender por que ele tinha tanta dificuldade de ir até a academia, de realmente ingressar de cabeça nessa nova vida. E a gente viu que ele sempre foi uma pessoa sarada, sempre foi uma pessoa admirada. E aquilo tudo estava fazendo com que várias mulheres se aproximassem dele e ele começasse a se sentir ainda mais admirado e o ego fosse inflando e ele começou a ter receio de trair a mulher. Então a forma que ele encontrou para se manter fiel e não destruir o casamento dele, isso são palavras dele, foi: eu vou engordar porque gordo ninguém vai me achar bonito, ninguém vai me paquerar, então eu não vou precisar traí-la e eu vou manter meu casamento. Então essa é uma de uma infinidade enorme de crenças que a gente não tem consciência, que a gente não percebe, mas que se elas não são reprogramadas, a gente não consegue dar continuidade àquilo que a gente quer. Bom, como eu falei, ia contar um pouco da minha história. Voltando para ela. O meu start foi um dia quando eu morava no primeiro andar, em uma das casas que eu morei, que eu já trabalhei em várias cidades. Quando eu terminei de subir, mais precisamente 19 degraus, eu estava extremamente ofegante, transpirando, com dor de cabeça, com dores em tudo quanto era canto. E eu disse: Ana Paula, é essa a vida que você quer para você? De jeito nenhum. Tá, mas você quer mudar por quê? Então entenda a razão pela qual você quer mudar. Qual é a importância de mudar não só o seu corpo, mas a sua alma por dentro? É de fato de ser leve de dentro para fora. Não adianta eu mudar só aqui fora, se aqui não está bem. Então, assim, eu comecei a observar, entendi quais seriam as razões de me sentir bem e comecei a ir criando estratégias. Por exemplo, como eu não estava satisfeita com o meu corpo e estava evitando muitas vezes o espelho, eu comecei a usar roupas para me tornar invisível, para que as pessoas não me percebessem. Quando eu decidi ir até a academia, o que é que aconteceu? Eu ia em horários que não tinha quase ninguém. Quando ia para alguma aula coletiva, eu ficava num ângulo que eu não conseguisse me ver no espelho, porque eu olhando no espelho, na minha concepção naquele momento, só estava me mostrando aquilo que eu não gostaria de ser. E eu me sentia mal por isso. No lugar de eu me inspirar e me motivar a continuar, eu voltava. Além disso, eu comecei a observar, e isso eu vi que não era uma coisa legal. Então eu comecei a observar o que é que as pessoas que eu admirava faziam. E comecei a modelar, como a gente chama na psicologia. Comecei a fazer coisas parecidas. E a outra coisa comecei a me aproximar, inclusive, dessas pessoas e comecei a treinar no horário que elas treinavam. Comecei a me empolgar, porque eu estava próxima de pessoas que estavam me comunicando coisas positivas o tempo todo. Comprei roupa nova, porque eu não tinha nem um pouco de empolgação para isso. E o fato de eu começar a olhar e me sentir bem, eu comecei a olhar muito mais para meus sucessos do que para o que eu não conseguia. A outra coisa foi voltei a pedir ajuda. Então, assim, quando eu estava com um acompanhamento de um nutricionista que entendeu o que eu estava procurando e que eu tive facilidade de mostrar para ela qual era o meu objetivo, e a gente foi gradativamente substituindo alimentos. Não adiantava de cara
eu já tirar tudo aquilo que me dava prazer naquele momento, porque ia funcionar até certo ponto, depois eu ia desistir. E me cercando de pessoas bacanas, buscando profissionais que pensavam como eu, que compreenderam o que eu estava buscando. E uma das coisas que me fez desistir até de várias academias foi a forma do atendimento. Por exemplo, muitas vezes quando eu cheguei bem gorda, eu não me sentia vista, mas também não me mostrava, né? Não adianta a gente querer colocar a responsabilidade só para um lado. A gente precisa levar em consideração muito mais a minha autorresponsabilidade diante daquilo que eu quero fazer. Então, naquele momento, eu não conseguia perceber tudo isso e a questão de não me sentir assistida fez toda uma diferença. Então, eu larguei várias academias. Até encontrar uma onde as pessoas, no lugar de só me colocarem no outdoor quando via resultado e me usar como um nome de propaganda, elas começaram a, olha, eu estou aqui com você, vamos. E isso faz uma diferença enorme. E a outra coisa foi olhar diariamente e registrar no papel. Quem não gosta de escrever, registre em áudio, mas não deixe de registrar, porque a gente só tem como modificar aquilo que não está funcionando se eu tiver o registro. Os meus resultados, não só quando eu voltava na nutricionista, mas me vendo no espelho, olhando as roupas. Então, criem parâmetros para que vocês possam estar comparando diariamente. Ah, Ana Paula, mas pesar-se todo dia é legal? Às vezes funciona para alguns, a gente não pode generalizar, mas existem pessoas que têm uma redução significativa de medidas e não necessariamente muda a balança. Então, assim, crie os seus parâmetros, olhe para você, olhe para as suas evoluções, e se alguém que está com você evoluiu um pouco mais, não use esse parâmetro não, use o seu. Considere todo o seu esforço. Ah, sair da dieta. Ok, no lugar de você ficar se condenando, você entenda que você pode voltar para os trilhos na mesma hora. Então, foi mais ou menos isso que eu vivenciei. Eu vou contando mais coisas para vocês e continuo convidando. Vamos embora ser leve, vamos trazer essa leveza interior que ela vai refletir também no seu exterior. Grande beijo para vocês.